Vamos então para o nosso último corte, que a gente vai falar de crustáceos. Para encerrar, o último personagem principal da série Bob Esponja, que completa 25 anos hoje. O escolhido foi o seu sirigueijo, representando os crustáceos, tá bom? Então, logo depois da vinheta, já deixa o seu like, comenta aqui no corte que você tá gostando, que esse canal é top, que você assiste tudo e acompanha sempre. Assista tudo e acompanha sempre também, compartilha esse canal, se inscreva e tudo mais. Bora lá! Agora ficou difícil, galera. Se os outros organismos eram diversos, puta que pariu, velho. Crustáceo é foda, mano. Tudo é crustáceo no oceano, praticamente. Não, mentira. Tudo é crustáceo. Tudo tem muito crustáceo. E crustáceo, assim, pra vocês terem noção, hoje em dia, não é nem considerado mais uma parada monofilética. Ou seja, o que a gente chama de crustáceo, na verdade, são vários grupos que tiveram uma evolução, convergiram evolutivamente. Ou seja, evoluíram de formas separadas, sem ancestral comum nenhum, além do que monta os artrópodes, né? Ou seja, sei lá, você tem às vezes dois organismos super parecidos, mas o único ancestral em comum que eles têm é com a porra da barata de cozinha, tá ligado? Então, tipo, são linhagens completamente separadas, sem nexo, mas que evoluíram para serem muito parecidas. E por quê? Porque é esse jeitão desse bicho aqui, essa carapaça, né, o que vai caracterizar os artrópodes é a existência dessa carapaça rígida e dos apêndices articulados que eles possuem. Isso aqui é muito bem sucedido nos oceanos. Porra, eles têm proteção, eles têm articulação, eles conseguem ser caçadores, eles conseguem nadar bem, apesar deles, por eles acabarem ficando muito pesado, né? Alguns que vão ter as carapaças mais rígidas, eles, apesar deles não conseguirem vencer as correntes, por exemplo, eles conseguem se assentar no fundo e formar comunidades bentônicas indestrutíveis, entendeu? Então eles são, assim, muito bem sucedidos e por isso eles são muito diversos, tá? Esse corte aqui eu acho que vai ser o mais curto, justamente porque, cara, engloba tanto bicho, tão é difícil falar, sabe? Mas aqui só alguns exemplos, né? Crio, caranguejo, siri, camarão, copépoda, craca. Tipo assim, é uma lista infinita de crustáceos que a gente pode falar, tá? Aqui, vou falar sobre o Wikipedia. Vou aproveitar esse corte para falar sobre o Wikipedia. Cara, o Wikipedia, eu tava falando sobre a treta dos caras lá, né? E teve uma das acusações sei lá, Bill Henrique contra o Bill Mesquita, ele tava falando que o cara, porra, tirava coisa da Wikipédia. Cara, a Wikipédia, quando a gente tá falando de coisas muito grandes, quando a gente tá falando de coisas muito bem consolidadas, como é o caso de crustáceo, porra, geralmente são especialistas que escrevem as coisas ali. Você tem que verificar as fontes, isso é um fato. Você tem que ir lá, você tem que ver onde estão, quais são as fontes, quem que tá dizendo aquilo e por quê. Só que tem tudo lá, entendeu? Então, tipo, se você tem uma puta de uma página bem feita, é uma fonte de informação muito legal. E a gente vai dar uma olhada lá justamente pra gente ver qual que é a diversidade dos crustáceos. E aqui, por exemplo, a gente tem esse caranguejão, essa foto linda de um caranguejo que foi tirada justamente da Wikipédia. Você sabe, já que a gente tá falando de seu siriguejo, você sabe qual que é a diferença entre um siri e um caranguejo? Eles são a mesma coisa, ambos são decápodas, ou seja, possuem 10 pés. Decápoda, na verdade, é o nome dessa ordem que eles fazem parte, decápoda. É ordem? Acho que é classe. Sei lá, foda-se. Do grupo, né? O grupo não tem erro, do grupo decápoda. Mas a diferença é que os siris eles vão possuir, então, uma estrutura natatória. Praticamente, os dois últimos apêndices dele, na região posterior, vão ser nesse formatinho de abanar, para eles conseguirem nadar. Então, eles têm uma certa natação, sabe? Vocês já devem ter visto o videozinho de siri nadando, eles fazem... Mas eles são a mesma coisa. A diferença é que eles têm esse apêndice modificado, esse apêndice posterior modificado, tá? Então vamos dar uma olhada? Vamos dar uma olhada nos crustaceans.
Olha aqui, todos esses aqui são considerados crustáceos, tá? Então a gente tem, mano, é uma diversidade enorme. Vamos pegar só alguns aqui pra gente dar uma olhada, que são os principais, ó. Vamos dar uma olhada em copépoda. Copépodas são super interessantes, super diversos e representativos nos oceanos. Vamos dar uma olhada em cirripédia também, só pra gente ver um bicho um pouco mais diferente. Vamos dar uma olhada em ostrácoda. Se bem que todos esses eles são meio microscópicos, né? Eu queria pegar os um pouco... Aqui, vamos pegar... Euphasiácea. Eu falei certo, ó. Ordem Decápoda. Tá? Anfípoda. Isópoda. Todos aqui são da classe Malacostraca. Tá? Que é uma classe que vai... Que assim, quando a gente fala de crustáceo, Malacostraca é o principal que a gente pensa, né? São representantes de Malacostraca. E assim, se eu fosse eleger uma classe principal ali para representar os crustáceos, seria o Malacostraca, se você precisa estudar para vestibular e dar uma entendida nessas paradas, tá? Então, mas eu selecionei alguns de outros aqui pra gente ver também, tá? Como é o caso dos copépodes. Copépodes, eles são muito presentes na... Esses aqui são alguns desenhos, tá? Do grande Ernest Haeckel. O Ernest Haeckel foi um biólogo e os desenhos dele... Porra, cara, ele ilustrou quase toda a diversidade marinha com desenhos fantásticos, fenomenais, lindos para representar a diversidade desses bichos, tá? E... Isso aqui é um bicho muito comum na coluna d'água, tá? É muito comum quando a gente passa uma rede de plâncton. Para quem não sabe, plâncton, assim como bentos, é uma comunidade. São animais, muitas vezes microscópicos, às vezes grandes também, por exemplo, as águas-vivas, que eles não conseguem vencer as correntes marinhas. Então eles vivem na coluna d'água à mercê das correntes sendo levados, tá? Isso são plâncton. São plâncton. Não existe plural de plâncton, não existe plural de bentos, não existe plural de nécton, plâncton, enfim. Quando a gente passa uma redona de plâncton, é muito comum a gente encontrar esses bichos, tá? Eles são muito comuns. Eles são transparentes, eles possuem essa carapaça quitinosa transparente, e a gente consegue observar as estruturas internas deles. Eles são muito lindos, muito diversos, caçadores vorazes do plâncton, tá? É muito comum quando a gente pega eles vivos, eles devorarem tudo, tá? Então, beleza. Copépodes. Cirripédia também é uma coisa muito comum no plâncton, mas eles também são animais sésseis, tá? Eles geralmente incrustam coisas que estão na coluna d'água. Eles não exatamente vão incrustar uma rocha ou sedimento, mas eles também podem. Aqui no caso é um Percebes, tá? Que é um bicho muito bonito que lembra um molusco, a concha dele parece de um molusco, mas ele é um crustáceo. Tá? Então ele aqui está colonizando uma concha de nautiloide. Esse Nautilus aqui ele é um cefalópode, um molusco cefalópode, que a gente não tem aqui no Brasil. Ele é um último dos representantes dos amonites, né? Da linhagem dos amonites, né? Apesar deles não serem muito relacionados, eles compartilham essa concha que os outros cefalópodes não possuem mais, os representantes vivos, que no caso a sépia e a lula. Aí aqui a gente tem o Percebes, que é um crustáceo que está incrustado na concha do Nautilus. Esse bicho aqui tem aqui no Brasil, o Percebes no caso, eu já encontrei ele em São Sebastião. Bicho super bonito, super interessante, tá? Ele parece um molusco. Então, um representante da ordem Cirripédia. Mas a gente tem outros também, inclusive bem planctônicos, tá? O Percebes seria esse aqui, ó. Inclusive, cara, ele parece tanto com um molusco que ele tem até o pedúnculo aqui, cara. É bizarro. Ó, outro aqui, ó. Só que aí ele tem essas estruturas aqui que saem de dentro da concha, né? Justamente para ele poder filtrar e se alimentar e trazer o alimento de volta para dentro. Cirripédia, gente, muito legal. Esse aqui é um Cirripédia modificado que acabou se tornando quase um caranguejo depois, né? Bom. Ostrácoda é uma... Cara, eu não sei se eu quero falar de ostrácoda, bicho. Porra, é um bicho que eu estudei recentemente, mas eu tô com medo de falar bobagem. Mas os ostrácoda, eles também são crustáceos. Eles são
minúsculos, né? Eles são microscópicos, geralmente. Mas eles têm isso aqui parece inclusive uma larva, né? Que a gente chama de larva trocófora, mas não é o caso, né? Então aqui a gente tem uma concha. Também a gente encontra esses bichos no plâncton, mas a gente também pode encontrar ele no bentos, no sedimento. Essa aqui é a concha dele, ele tem essa concha quitinosa, transparente, muito bonita. E essas estruturas que saem para fora da concha que ajudam eles na locomoção e na alimentação. Essa foto aqui, cara, é de microscópio. Os bichos eles são muito pequenos, tá? Muito pequenos mesmo, tá? É importante falar que eles, às vezes, eles são como é que chama? Parasitas, tá? E eles também podem ser bioluminescentes, isso aqui é legal. Eu não conheço muito bem o mecanismo de bioluminescência deles, em particular dos ostrácodos, mas eles também possuem um sistema bioluminescente. Se eles estão gerando luz azul, então é um sistema normal de luciferina e luciferase, ali, como quase todos os outros. Mas eu não sei se eles produzem a bioluminescência deles, ou se, como outros organismos, eles têm simbiose com bactérias bioluminescentes. Tá? Aí eu não vou falar o que está escrito aqui na Wikipédia, porque eu não vou ter tempo de olhar as referências, né? Mas enfim, ostrácoda, mais um exemplo de crustáceo. Vamos lá. Crio. Todo mundo conhece o crio? Ó, o crio aqui, ó. Crio do norte, esse aqui. Ele é o crio lá do Oceano Ártico, né? O crio, mais conhecido como comida de baleia, né? Ele, na verdade, ele vai abranger ali uma grande classe, nossa senhora, tô falando merda pra caralho, uma grande gama de organismos, né? Não é uma espécie, né, o crio. Você tem várias espécies, gêneros diferentes, tá? Que compreendem o crio, mas no geral a gente chama de crio esses pequenos crustáceos que vão se reproduzir principalmente em águas geladas nos polos e vão ser o componente principal do zooplâncton, ou seja, animais que formam o plâncton dessas regiões. E aí eles são muito abundantes, se alimentam de algas marinhas embaixo do gelo, e por isso, como eles têm uma reprodução muito rápida, eles se alimentam desse alimento que é muito abundante. Você deve se lembrar que eu falei disso na outra live, né? Falando sobre como a gente tem muita produção primária nos polos, né? E isso, consequentemente, a gente vai ter muitos organismos do zooplâncton que se alimentam dessa produção primária. E aí a gente atrai as baleias que se alimentam dessa grande biomassa que tem nos oceanos polares, tá? O crio é muito importante. Decápoda, então, aí vai compreender os crustáceos mais clássicos, né? Então a gente tem aí os caranguejos, siri, aí a gente tem as lagostas, enfim, vários organismos diferentes que formam os decápodes. Os decápodes eu não vou falar muito porque eles são os principais, né? Mas aí eles são os mais clássicos, né? A gente tem o tórax, você fala tórax, o pigídeo deles, né? Que é o segmento final. Aqui cada um dessas estruturas dos apêndices articulados recebem um nome certo, tá? Que eu não vou lembrar certinho agora para falar, mas enfim. Esses são os decápodas. Anfípoda, só que, cara, bichos pequenininhos. Na Antártica eles são enormes. Cara, tem uns anfípodas enormes lá. Mas eles são muito comuns também no sedimento. Pequenininhos também, ou grandões, mas geralmente pequenininhos, inclusive na Antártica. Apesar de ter grandões, geralmente eles são pequenininhos. Muito comuns também, quando eles são muito pequenininhos, a gente encontrar eles também no plâncton. E esses animais em particular, eles são muito importantes, porque eles também têm uma biomassa muito representativa, também são predadores. Cara, são assim, anfípoda é um animal muito importante dentro dos oceanos, principalmente no que diz respeito ao sedimento. Nossa, já pensou? Eu abro aqui, nossa, eu acabei de abrir o OBS, já pensou? Eu abro e eu tô transmitindo o slide em vez da tela do computador? Eu me matava, ia ser muito triste. E por fim, os isópodes, que são parentes dos anfípodes, eles são muito parecidos, tá? Mas os isópodes, eles têm... Ai, que
Foto linda, velho. Olha que bicho maravilhoso, mano. Olha esse isópode, porra. Pintadão, colorido, enfim. Ah, fechei. Cadê? Vamos voltar. Isópoda. Isópoda. Abre pra mim, isópoda. Pronto. Também a gente encontra muitos bentônicos. Eu acho que eles são menos representativos no plâncton do que no benthos. O benthos eles dominam mesmo. Você tem deles, desde eles bem pequenininhos até eles grandões, assim, o que a gente chama de barata do mar, sabe? Muito comum também aqui no litoral, principalmente no litoral norte de São Paulo. São isópoda, tá? Na Antártica, cara, esses sim ficam, cara, gigantes no mar profundo no geral, cara. Ó, vou mostrar pra vocês. Geralmente eu trabalhei com eles pequenininhos, né? Pegando a amostra deles minúsculos. Mas olha, cara, no mar profundo eles ficam bichos gigantescos. Inclusive a galera gosta de comer eles. Faz eles no vaporzinho, pá, por 10 minutos, ou come ele cru. Ó, aqui, ó, ele no prato. Ah, eu tenho dó. Eu não sei se eu comeria não, porque eu tenho dó. Porra, mó bichão da hora, velho. Ó, que bicho louco. Mas será que é bom? Não sei. Não sei. Não sei. Mas enfim, é isso. A gente pode fazer uma aula sobre gigantismo polar também. E gigantismo de mar profundo, no caso também. Muitos organismos, eles, tanto nas zonas profundas quanto nos polos, acabam ficando muito grandes. Às vezes devido a uma grande presença de oxigênio. A gente não sabe muito bem ao certo porquê, mas é muito comum que isso aconteça. Tá certo, galera. Muito obrigado quem assistiu a live. Se você tá assistindo essa live depois, também deixa seu like, deixa seu comentário, compartilha esse vídeo, compartilha o corte. Você que tá vendo o corte também até o final. Obrigado, deixa o seu like, compartilhe, se inscreva. É isso. Parabéns ao Bob Esponja Casa Quadrada pelos seus 25 anos de desenho e tchau.